Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Café com Alteryx. Eu sou o Raniak e hoje vamos para mais um vídeo direto ao ponto. Hoje iremos falar sobre a ferramenta de crosstab, ou então tabela referência cruzada. Ela nada mais é do que uma pivô do Excel, onde você transforma os dados na horizontal para a vertical. Eu trouxe dois exemplos para vocês. Então, explicando um pouco da configuração dela, aqui vai aparecer todas as colunas da sua base de dados. Então, a gente primeiro precisa agrupar, né, um dos valores que a gente tem, ou seja, uma das colunas que a gente tem. E aqui a gente altera o cabeçalho de coluna. O que significa isso? A gente vai escolher uma das colunas existentes e ela vai ser transformada os registros dessa coluna vai ser transformada em novas colunas. Aqui eu escolhi o Press RVP, então a gente olhando na base de dados, a gente consegue enxergar que nós temos somente dois campos exclusivos, onde é vice-presidente ou presidente. Então, o que ele vai fazer? A gente vai agrupar este coluna, vai pegar os registros dessa coluna, vai criar duas colunas e as outras ele vai descartar, ou seja, vice-presidente, o nome e a data, ele não vai levar adiante. Só que a gente também precisa configurar os valores para essas novas colunas, ou seja, quais são os registros que vai ser preenchido dessas duas colunas que serão criadas. E aí a gente escolheu um name. E por se tratar de um dado string, olhando aqui no metadados, onde presvp é string e o name é string, ou seja, a gente vai preencher com esses dados. Como ele é texto, a gente tem um método para agregar esses valores. Aqui a gente escolheu a opção de concatenar. E quando o formato do tipo do dado é string, a gente só tem essas três opções: concatenar, primeiro e último. E aqui a gente pode utilizar um método de separador de tamanho do campo. O método foi uma vírgula e uma barra S. Barra S é um espaço. Então, de saída, a gente tem agrupado o número presidente, que é o primeiro campo. A gente criou esses dois novos campos, que foi o Press RVP, e a gente preencheu esses dados com name. Então, o presidente foi George Washington primeiro e o outro vice-presidente foi John Adams. Por que ele colocou esse segundo, se ele só estava em um, porque eu só tenho um name nele? A diferença é porque a gente tem um vírgula e um barra S, um espaço. Se a gente olha aqui, no name, a gente tem neste dado, só George Washington, claro. E aí, quando eu venho olhar aqui no vice, é John Adams. Então, o que ele está fazendo? Ele separou esses dois, tá? Então, se eu olho no terceiro, eu tenho vírgula aqui, ou seja, o vice-presidente eu tenho Aaron e George Clinton. Se eu for lá no meu dados antes e fui procurar quem que era mesmo? O Aaron, ele está como meu vice. Ele é o terceiro, esse daqui, ó. Esses três casos aqui, esses três registros, se eu tenho um vice-presidente, eu tenho um presidente, Thomas Jefferson, eu tenho dois vice. Porque ele é o 3. Então, como que eu vou colocar esses dois numa só coluna? Vírgula barra S, que foi o meu separador que eu estou utilizando. Então, por isso que ele colocou vírgula barra S aqui e preencheu os dados. Tá? Eu trouxe outro exemplo para vocês, onde eu tenho esse tipo de produtos, né? Produtos, categorias, gestão da idade, vários números aqui. Novamente, eu agrupei o meu sugestão age, esse cara aqui. Meu cabeçalho agora vai ser minha categoria. Então, olhando aqui a categoria, a gente tem só três exclusivos, que são Fun and Games, General and Education. Então, ele vai criar três colunas novas e vai preencher esses dados com o meu Average Monthly Sales. E como o meu Average Monthly Sales ele é numérico, olhando aqui no metadado, ele é double. Então, como ele é um campo numérico, o meu método de agregar valores ele já mudou de novo. Então, agora eu posso somar, posso trazer a média, posso fazer uma contagem com nulos ou sem nulos, posso fazer uma porcentagem, posso fazer coluna de totais, ele traz os totais para a gente, primeiro e o último. Tá? Então, vendo essa saída, eu tenho o agrupamento do meu campo de sugestão age, tenho meus três campos educacional, Fun, Games e General, onde ele criou essas três novas colunas e preencheu esses dados com o meu average. Claro, como eu tenho alguns campos não tem preenchido, ele traz nulo, e aqui eu faço a soma, né? Eu estou somando esse resultado. Então, eu tenho essa saída.
tá? Eu trouxe também para vocês uma imagem para vocês ficarem ter um entendimento melhor, né, com uma visão geral dessa ferramenta, que é a tabela referência cruzada. Ela transforma uma coluna em vários, né? Ou seja, a gente escolhe uma coluna e vai transformar em várias se ela tiver mais de uma opção, né? Mais um registro diferente ali. Então, ele transforma essa coluna em várias, girando os dados de modo que o conjunto de dados três se torne mais longo. Ou seja, eu tenho a configuração, a coluna de agrupamento, que é a primeira opção, a coluna de cabeçalhos, que é a coluna que a gente escolhe, a coluna de dados, que vai ser preencher um dos registros, e aí ele faz essa tabela de referência cruzada, né? Ele faz o que está em vertical, ele vai transformar em horizontal. Então, mantém a coluna de cabeçalho, ele cria, vai para o cabeçalho e tem a coluna de dados, tá? Eu vou colocar no link da descrição o link oficial dessa ferramenta para vocês lerem depois, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe nos comentários e até a próxima.